como eu gosto muito, eu acho que as vantagens. Primeiro, você tem uma visão de mundo que eu acho que é mais ampla do que quem faz. Não estou desmerecendo, mas, por exemplo, alguém que faz engenharia naval, sei lá. Você vai pensar naquilo o tempo todo, né? Muito específico. O jornalismo, não. Ele te dá... especialista em generalidades, né? Exatamente. Entendeu? Mesmo que você caia... Não, vou fazer jornalismo segmentado, especializado, feminino, de celebridades, jornalismo esportivo. De qualquer forma, o seu leque de conhecimento das coisas e das pessoas é muito grande. Tem que gostar de se relacionar com as pessoas. Eu sempre brinco com os meus alunos, se for tímido, não vai rolar. Não, pode ser tímido, mas na hora que você está de jornalista, você finge que não é tímido. E pronto, vai em frente. Em cena, né? Vira atriz. Então, eu acho que é uma profissão muito atraente. Embora a gente sonhe, porque como eu, vou morar em Paris, nunca fui morar em Paris. Fui, mas por minha conta e não trabalhando. Morei lá um tempo, porque eu queria morar em Paris um tempo. Mas é uma profissão assim, que te leva a conhecer muita gente, e isso é muito legal para quem gosta de conhecer pessoas, conhecer pessoas diferentes, mas também tem o lado terrível, você conhece dramas terríveis, às vezes você não... E você começa a ficar um pouco mais duro. Eu lembro que, quando eu comecei, eles passam o estagiário, eles falam assim, pessoa desaparecida é estagiário que atende. Aí chega a mãe, no maior drama, meu filho desapareceu. Eu chorava junto as primeiras vezes. Quando chegou na 5ª criança desaparecida, que roupa ela estava, como já esqueci que tinha um drama atrás. Mas isso é legal. De qualquer forma, eu acho que quem tiver animado de ser jornalista pode até me procurar, que eu dou uma força no jornal, se quiser conhecer o jornal, essas coisas todas, porque é legal conhecer de perto, o que pretende fazer. Legal, Vanice. Muito obrigada pela sua presença aqui, gente. Uma salva de palmas. Obrigada. Gente, agora nós vamos para um breve intervalo, mas antes disso, vamos ouvir mais uma música, Simone Pelissari, aqui no Intervibe. Vamos lá, gente. Estou tentando não me maltratar. Cansei de me castigar. A dor não nasceu comigo, dela posso me livrar. Já vou, tô partindo, eu não quero arriscar. Teu barco pode naufragar. Você me deixou sozinha, só eu posso me salvar. Nessa história de amor, quem chega no fim é quem parte primeiro por cuidar de mim. Nessa história de amor, quem chega no fim é quem parte primeiro por cuidar de mim. Lê, 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 pra pensar em mim. Me deixa, enfim, porque eu sou mesmo assim. Can you tell which of these children was not born free? Can you tell which of these children was not born equal? Can you tell which of these children does not deserve to be treated with dignity? We can't either. Human right number 1. We are all born free and equal. What are human rights? Find out at youthforhumanrights.org.
tá vindo? Tô quase chegando em casa. Não fale ao celular dirigindo. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. Estamos de volta com o Intervibe, gravado aqui no Colégio São Marcos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os vícios modernos. Algumas pessoas comem demais, outras bebem demais, outras compram compulsivamente, compram o que devem e o que não precisam também. Bom, algumas pessoas, como essas, elas são tomadas por um impulso que elas não conseguem controlar. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto para a gente, nós convidamos a Gisela Reis, que ela é psicóloga especializada em psicopatologia e saúde pública pela USP. Gisela, seja bem-vinda. Tudo bom? Gisela, é verdade, então, que existe dependência que não é química? A pessoa pode ser viciada? Primeiro, boa tarde, pessoal. E obrigada pelo convite. Sim, é verdade. Não precisa ser necessariamente uma substância química. Pode ser um gesto que ela faça, como entrar na internet, verificar os e-mails todos os dias, comprar demais. Quais os fatores que levam as pessoas a esse tipo de dependência? Carência, principalmente. Então, as pessoas vão atrás do outro, seja o outro virtual ou real. E carência junto com condições socioeconômicas, núcleo familiar e entre outros fatores culturais também. Dá mais uns exemplos para a gente sobre esses vícios? Por exemplo, a internet, que atualmente nós temos quase 10 milhões de pessoas que com vício na internet. E as clínicas psicológicas de universidades estão tendo que se adaptar com essa nova realidade. Então, a pessoa acorda de manhã suando muito, com taquicardia, tremores, e ela precisa entrar na internet. Ela só tem a sensação de alívio quando ela liga o computador, está logada. Outros tipos que a gente encontra também são compras. A pessoa compra 12 camisas da mesma cor ou de cores diferentes e saciou. Depois, quando ela olha, ela não vê função nenhuma para aquilo na vida dela. Essas atividades, elas são consideradas também toque, que ficou moda, né? A gente vê em casa, na televisão, né? Falando um pouco sobre o transtorno obsessivo-compulsivo, né? O toque. Exatamente. Só que às vezes a gente acha que é o toque, a pessoa que tem toque é aquela pessoa que lava muito a mão, que tranca várias vezes a porta, que fica arrumando o quadro. E não é bem isso. Se a pessoa compra compulsivamente, é um tipo, vamos dizer assim? Pode ser um sintoma, sim. Pode ser considerado um sintoma do toque. O toque não é só lavar a mão ou só subir as escadas. Eu tenho um caso no meu consultório onde a pessoa precisa abrir um espelho e ter certeza de que ela está lá. E a pessoa tem essa consciência de que isso é absurdo, né? Ela fala, eu sei que ela fala, eu tô ela aqui, olha para mim, mas eu preciso. Doutora, eu sei que não é real. Eu sei que eu estou aqui, mas se eu não fizer algo de muito ruim, vai acontecer comigo. Então, claro que muitos chegam e não têm esse discurso tão bem elaborado, ela já está há um tempo já em terapia, mas alguns conseguem dizer que veem a falta de lógica no que está acontecendo, porém, eles precisam para se sentir bem, senão eles não conseguem caminhar, eles não conseguem seguir com as suas vidas. Bom, doutora, agora a gente tem um momento muito especial no nosso programa, de novo, o momento do... É isso aí. Vamos lá. Pergunta. Qual o nome do transtorno de impulso que leva a pessoa a comprar compulsivamente? Alternativa A, vigorexia. Alternativa B, impulsofobia. Alternativa C, oniomania. Vamos lá. Vai ser um belo chute, hein, pessoal? Depois a Gisela vai explicar pra gente. Vamos lá? 1, 2 e... Valendo. Qual a alternativa? Alternativa C. Oniomania? Está certo? Está certo. Palmas pra ela. Legal. Está recebendo agora uma camiseta, é um presente do IASD pra você, tá bom? Vigorexia, pessoal, é excesso de exercício físico. A pessoa é viciada em exercício físico. E a letra B, qual foi isso aí? Impulsofobia. Ah, isso foi uma criação sua. Foi uma invenção minha. Tá legal. Então chama oniomania mesmo, né?
Exato. Quando a pessoa ela compra compulsivamente, a necessidade dela está em ter o objeto ou só em comprá-lo? Preencher vazios. A pessoa tem uma necessidade de preencher vazios, onde, atualmente, na nossa sociedade, o dinheiro preenche. Então, eu compro e preencho o meu vazio. E sacio momentaneamente, porque qualquer vício ele vem como saciar o prazer rapidamente. Então, eu vou, compro, preencho naquele momento. Passa algumas horas, o meu vazio permanece, porque não é um vazio de blusa, não é um vazio de CDs. Então, eu vou e compro outra coisa e, assim, elas vão se degradando e degradando sua condição financeira. As estruturas familiares ficam completamente abaladas com isso. As pessoas falam que é frescura, que ela quer gastar dinheiro de frescura. E, assim, ela vai tendo outras degradações no seu meio social. De bem difícil, né? Exatamente. Quais os problemas que uma pessoa que, por exemplo, um adolescente que chega em casa, joga muito videogame ou fica muito tempo na internet, que às vezes a gente não vê. Qual o problema que tem nisso, né? Ficar na internet. Mas qual o problema que isso pode acarretar na vida dele? O primeiro problema é que tudo que a gente vive no virtual, ele é real. A gente não pode jogar esse dado fora, porque se eu coloquei dados lá, esses dados são reais. A pessoa pode chegar a confundir o virtual com o que ela passa na realidade física? Pode, que aí é onde tem os surtos psicóticos, que são os casos mais graves. Agora, o que a gente tem percebido é a obesidade, tem sido dado clássico, as pessoas comem na frente do computador, compram comida pelo computador, então aí isso torna mais viável o surgimento da obesidade, assim como o contrário também, a desnutrição. A pessoa come mal, toma pouco sol, faz pouco exercício físico, e aí você tem um desgaste físico. No que tange a parte social, as relações interpessoais ficam muito abaladas. A pessoa só vive relações virtuais. As reais, elas não existem. Então, ela sai, ela vai para o colégio, ela tem um convívio ali dentro da aula e ela volta, o convívio de bater um papo, de rir, de brincar, é ali no computador. Até os namoros, hoje em dia, a gente tem muito caso de namoro virtual. Então, esse e o Second Life também, né? O Second Life, que é uma febre, que até vários estudiosos estão sobre ele. Espera só um pouquinho. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem que aqui tem algum avatar no Second Life? 1, 2... Levanta a mão, gente. Não tem nada de errado nisso. Vamos lá, só para ter uma ideia. 3 pessoas? Bom, 3, 4? Tá legal. Até que tá uma média baixa aqui no colégio, né? Nesse colégio. Sim. O Second Life, ele, para quem não conhece, é um jogo onde se vive todas as situações cotidianas. Então, você dirige, você compra carro, você tem filho, você tem namorada, separa, tem máfia, tem roubo. Tudo que a gente vive no cotidiano, no Second Life tem. Então, qual é o grande problema que se vê? As pessoas costumam viver só no Second Life. Elas deixam de viver no físico, a vidinha delas, elas esquecem. E aí, como toda ferramenta, a internet, os jogos, devem ser usados com bom senso. Quando esse bom senso é esquecido, aí vira problema, aí vira doença. Tá, legal. Gente, tem alguma pergunta aqui na plateia? Quem tem uma pergunta? Aqui, fala o seu nome, idade. Oi, meu nome é Gustavo, tenho 17 anos. Eu queria saber como que a pessoa cria o seu toque. Eu digo assim, por exemplo, no seu paciente tinha um caso do espelho. Como que a pessoa cria, por exemplo, ficar lavando a mão direto ou do espelho? Como por que ela cria essas coisas? Na verdade, ela tem uma ansiedade muito forte, onde essa ansiedade ela vai ser saciada de alguma forma que ela vai encontrando no decorrer da sua vida. Então, de repente, ela percebeu que a ansiedade saciou na primeira vez, vamos pensar assim. Primeira vez ela saciou lavando a mão. Então, a partir daí, isso vira uma autorregra. Ela vai lavar a mão para saciar essa ansiedade. Também tem a questão neuroquímica, que é onde entra com medicação. O toque, ele é um transtorno que é tratado com psicólogo, psiquiatra, até mesmo terapeuta ocupacional. Precisa de uma equipe interdisciplinar para que esse paciente tenha uma melhora. E aí ele vai sentir uma liberdade muito grande. Imagina você ficar preso, tendo que subir e descer uma escada 2 vezes. Então, a partir do momento que saciou aquela ansiedade, ele vai fazer aquilo sempre. Mais alguma pergunta, gente? Meu nome é Juliana, tenho 16 anos e eu queria saber se existe outro tipo de tratamento para convulsão.
além da terapia, e se a pessoa pode se curar sozinha ou precisa ir ao médico? Na verdade, ela precisa de ajuda, sim, porque sozinha a ansiedade é muito forte. A ideia de que algo ruim vai acontecer é muito forte. Então, ela precisa de ajuda, sim. Hoje em dia, a terapia comportamental tem sido muito utilizada e tem tido muito sucesso com o transtorno obsessivo-compulsivo. O que a gente tem percebido é que, sem a interdisciplinariedade, não é que não acontece a cura. Demora mais para conseguir o bem-estar. Não gosto nem de usar o termo cura, mas de se conseguir uma qualidade de vida melhor. Então, precisa de ajuda, sim. Mais alguma pergunta, gente? Mais uma aqui embaixo. Meu nome é Carolina, tenho 14 anos. Eu queria saber como é que eu sei se alguém é como alguém é comprador compulsivo. Por exemplo, a pessoa que compra compulsivamente, ela não vai comprar só aquilo que ela tem necessidade. Então, por exemplo, eu gosto muito de livros. Então, eu vou comprar 3 livros por mês. Não, o compulsivo ele vai comprar 70, 80 livros por mês. E não é só o livro. Ele vai comprar o livro, o CD, uma blusa. Ele não tem discriminação do que ele quer. Então, ele vai saciar com a primeira coisa que ele vê pronto ali, de fácil acesso para comprar. Então, aí está a diferença. E, principalmente, quando a gente separa o patológico do saudável, quando atrapalha na sua vida. Se você tem uma conta de luz para pagar, está lá o dinheiro da conta de luz, você pega o dinheiro e compra uma blusa, aí já é um sinal. Se isso vem se repetindo num período de tempo de mais de 3 meses, aí passou a ser algo que merece atenção. Tá bom? Legal. Nós estamos conversando sobre vícios modernos aqui com a psicóloga Gisela. Você continua com a gente mais um pouquinho, que agora eu vou conversar um pouquinho com a Simone, tá bom? Que ela vai cantar mais uma música pra gente. Simone Pelissari aqui no Intervibe. Simone, fala um pouquinho para você como que é ser uma cantora independente. É difícil. Que dica você dá para quem está começando agora? Olha, tem que estudar, tem que saber um pouco de tudo. Como eu ouvi a jornalista falar, a profissão do músico acaba sendo parecida, um músico independente, porque ele tem que saber de marketing, ele tem que saber de música, ele tem que saber se comunicar, enfim, é uma série de coisas, saber negociar, né? Não é fácil. O bom é que você tem a liberdade para você trabalhar em cima daquilo que você gosta, daquilo que você acredita e levar adiante, né? Eu acho que sempre vai ter um público para aquele som que você acredita, para aquilo que você faz. Tem as vantagens, né? E tem as desvantagens, né? Como eu digo. Mas para mim, apaixonante. Eu gosto. Gosto de ter o meu trabalho independente. Eu acho que isso é da mulher também, né? Gostar de ser independente, né? Se você aí de casa tem uma banda independente e gostaria de participar aqui do nosso programa, esse espaço está aberto para você. Manda um e-mail para produção@tvsaomarcos.com.br que a gente troca uma ideia e, quem sabe, no próximo programa você está aqui com a gente. Simone, deixa um contato seu para shows, o pessoal de casa que está assistindo. 11, São Paulo, né? 9627-3259, 9627-3259, ou pode acessar o site MySpace, onde o pessoal pode ouvir algumas das canções e conhecer um pouco da nossa biografia, da minha biografia, dos músicos também. www.myspace.com/Simone Pelissari, 2 S. Simone, então canta mais uma música aqui pra gente. Tá ok. Vamos lá, Segredo. De pensar em você, cansei de tentar entender, parei por aqui com a nossa história. Nem sei se acertar é perder você. Talvez eu me tente enganar, viver faz de conta, não dá querer. Só não basta pra ter mais, sozinho não posso resolver. Vou te contar
esperar, viver. Faz de conta, não dá querer. Só não basta pra ter mais. Sozinho não posso resolver. Vou te contar um segredo. Nunca contei pra ninguém. Amar sozinho dá medo. Nem sei se faz tanto bem. Vou te contar um segredo. Nunca contei pra ninguém. Amar sozinho dá medo. Nem sei se faz tanto bem. Tanto bem, tanto bem. Suede para um terapeuta. Muito obrigada, Simone. Você continua com a gente, você canta ainda mais uma pra gente, tá legal? Ok. Nós estamos conversando sobre vícios modernos aqui com a psicóloga Gisela Reis. Gisela, fala pra gente o que acontece no cérebro quando a gente satisfaz uma vontade. A gente produz uma substância chamada dopamina, que faz com que a gente tenha, junto com a serotonina também, uma sensação de bem-estar. Só que aí todo mundo pergunta, então a gente fica viciado em dopamina? Não, não necessariamente. A gente fica, o que torna o vício um ato compulsivo é ter essa quantidade de substância no cérebro a todo momento. Então, não sacia. Não dá só... Eu não gosto de jogar tudo para o biológico, assim como eu não gosto de jogar tudo para o psicológico. Nós somos uma interação bio, psico e social. Então, quando essas três, uma desequilibra, automaticamente nós temos um mal-estar aí. Quando os pais dão presente para os filhos fora de época, sem motivo, isso ajuda com que a criança não consiga lidar, por exemplo, com um não, ou, de repente, achar que ela pode tudo? Isso tem alguma influência? Na verdade, se a gente for parar para pensar, isso tem influência em quase tudo na vida. Quando a gente não tem tolerância nenhuma à frustração, automaticamente a gente está mais vulnerável. Então, os pais que sempre saciam seus filhos a todo momento, eles nunca têm nenhum tipo de frustração na vida, pai e mãe não são eternos. Então, automaticamente, a criança está mais vulnerável. Então, quando os pais saem do seu eixo, elas vão procurar saciar prazer em alguma coisa. Ou jogando demais, ou ficando demais na internet, ou até mesmo consumindo drogas. Não é só um estanque, a gente não pode falar isso causa drogadição. Não, não pode, porque tem outros fatores. Porém, isso está como pano de fundo. A baixíssima tolerância à frustração. Os pais, às vezes, reclamam dos filhos de que eles, de repente, não se comunicam bem, ou que não estão nem aí, só pensam nos amigos, não falam o que está acontecendo. Você acha que, às vezes, também pode ser um reflexo da relação do próprio pai com ele? De repente, o pai só fica na internet, o pai, de final de semana, só vai jogar tênis, sai, e não tem essa rotina com a família, não janta junto, por exemplo. Comunicação é exercício. A gente só faz bem se exercita, se erra, acerta, é tentativa e erro. Se num dado momento meu filho chega em casa com coisas para contar na escola, o seu dia a dia, e eu estou no MSN decidindo negócios, eu não vou nem colocar que está lá conversando com um amigo, mas que está decidindo negócio. Fazendo uma coisa importante, vamos dizer assim. E eu nunca tenho um tempo, e quando eu saio do computador eu já estou cansada, já não estou disposto a ouvir. Que tipo de exercício de comunicação eu estou tendo com a minha família? Então, é claro que hoje em dia os tempos modernos são extremamente rápidos, a gente tem muita coisa para fazer em pouco tempo. Porém, precisamos exercitar essa comunicação. Tomar um cafezinho várias vezes ao dia, por exemplo, uma pessoa que toma 10, 20 xicrinhas de café por dia, isso é um vício? Quando a gente pode saber, é vício, não é vício? Que existe uma classificação para dependência de cafeína, isso eu não vou mentir, até existe. Porém, a gente não pode colocar tudo lá, CID 10, F e tal. Não é assim que funciona. O que é CID? CID é a Classificação Internacional de Doenças, é o código que o médico